Então, a minha sugestão apenas aqui, rogando aos expositores, né, não vivo discutir lava-jato, prisão em segunda instância, acho que a gente tem que tratar disso, não nesse momento, mas, objetivamente, para esse projeto, existem sim receios de que a aprovação dele possa levar a resultados injustos no processo. Eu, se senador fosse, subscreveria exatamente como está. Acho que isso é bom para a sociedade, isso é bom para o processo penal brasileiro, para tentar atingir um processo penal também democrático. Mas, evidentemente, estar aqui discutindo com Vossa Excelência, para mim é uma honra, um prazer. Eu sou só advogado, faço direito criminal a vida inteira. E, aproveitando a fala do senador Girão, a quem eu rendo as minhas homenagens, eu acho que nós temos que enfrentar, sim, a questão da Lava Jato. A Lava Jato não acabou. Ela foi julgada pelo Supremo num momento importante e agora nós temos um longo caminho ainda para responsabilizar aqueles que a Lava Jato ainda não responsabilizou. Eu tenho dito que, inclusive, advogados, que, na minha visão, estavam agindo como assistentes do Ministério Público naquele momento trágico do Brasil. O princípio do indúbio pro réu, que é um princípio secular e que acho que todos concordam, é um princípio que tem que valer. Se o Estado, com toda a sua força, com todo o seu poder, não consegue fazer a prova para condenar, é óbvio que o empate tem que prevalecer a favor do réu. Isso seria de elementar se nós estivéssemos falando do Estado Democrático de Direito e de um processo penal democrático. Como é que você pode usar toda a estrutura do Estado para condenar uma pessoa que, às vezes, não tem nem defesa? Não consegue condenar. E o empate vai fazer o quê? Vai esperar chamar alguém, senhor presidente? Ora, nós temos o princípio também constitucional da duração razoável do processo. O cidadão tem o direito de ver o seu processo ser julgado rápido. Fiquei estupefato ao ver, na emenda número 1, na sua justificação, o senador dizer, em ações penais, que não são matérias urgentes, todo processo penal é urgente. Quem sofre processo penal tem o direito que o Estado julgue. E julgue rápido. Porque o fato de estar sendo condenado já é uma pré-condenação, e especialmente nos processos midiáticos. Nos processos em que a condenação se dá pela mídia. Nos processos em que existe uma espetacularização. Então, nós temos que pensar o processo penal democrático como um todo. É absolutamente bem-vinda essa proposta de prevalecer a favor do réu o empate, até porque, fico muito feliz de ver o juiz falar aqui, eu brigo nisso nos tribunais há muito tempo, também o Lênin falou, não existe indúbio pro societá. Essa é uma criação que não existe em nenhum lugar. Eu sustentei na tribuna do Supremo, até defendendo um senador da República com muita honra, que esse princípio não existia, e o ministro Lewandowski disse, eu dou aula há anos e falo desse princípio, e vou repensar, porque realmente não existe. E ganhamos esse processo por 2-2. Não foi recebida a denúncia por 2-2. Essa deve ser a regra. Porque, vejam bem, o Estado poderoso tem o direito de fazer a acusação, tem o dever de fazer a acusação e tem o dever de fazê-la em tempo o mais rápido possível. Submeter um cidadão indevidamente a um processo penal por um longo tempo. Veja bem, como é que pode falar em conjuntura com a devida vênia se existe naquele momento o Estado não propiciou a possibilidade de ter um número ímpar? E o que o cidadão vai pagar com isso? Por que o cidadão vai continuar preso? Por que o cidadão vai sofrer um processo penal por tempo indeterminado? O empate é civilizatório, o indúbio pro réu, eu penso que define essa questão de certa forma. Porque a partir do momento que não se decidiu fazer a prova, não se conseguiu fazer a prova da parte do Estado, está tendo julgamento sim com a devida vênia. O empate é julgamento sim. Significa que existe uma dúvida, porque senão haveria uma maioria contrária ao réu. Eu penso que esse ponto é fundamental. O cidadão que está submetido a um processo penal, e, repito, na grande maioria, muitas vezes sem ter condições sequer de ter um advogado, se não fosse a Defensoria Pública, nós teríamos um caos maior ainda. O que acontece é uma visão punitivista do processo penal. Uma visão que privilegia o espetáculo, que privilegia que o cidadão vá preso mesmo sem ter culpa formada. Felizmente, nós temos um Congresso altivo, soberano, que está enfrentando as questões principais como tem que enfrentar. Vou tocar en passant também no outro ponto que me parece fundamental, da possibilidade de existir a hipótese do habeas corpus de ofício. Isso é absolutamente fundamental. É bom que se conste, senador, que isso conste do texto, sim. Por quê? No meu ponto de vista, o juiz que vê que há uma ilegalidade quando o cidadão está preso, por exemplo, e não toma uma providência, ele está prevaricando. Aquele cidadão que está sendo submetido a qualquer problema que seja de ilegalidade, ele tem o direito que o Estado tome providências imediatas. Foi citado aqui o ministro Gilmar na 470, e é muito bom ler o que o ministro Gilmar tem julgado hoje, com o brilhantismo que lhe caracteriza, com a seriedade, com a coragem, a quem eu quero prestar as minhas homenagens, tanto na questão do empate, quanto na questão do juiz que tem o direito e o dever de julgar quando há, obviamente, uma ilegalidade patente que o juiz pode sim resolver através do julgamento do habeas corpus de ofício. O habeas corpus de ofício, o habeas corpus é um requisito essencial para a liberdade. Felizmente, os tribunais foram aumentando. Para muitos ainda, o habeas corpus deveria ser só para quem está preso. É um atraso civilizatório. Nós usamos o habeas corpus, e usei inclusive em nome de um senador aqui da República, para, por exemplo, trancar uma ação penal porque existiam provas ilícitas. Hoje, felizmente, os tribunais aumentaram a possibilidade de se usar o habeas corpus. Sempre que há
no fundo, o direito de liberdade em julgamento, e quando o processo penal está em andamento, está falando de processo penal que pode levar alguém a ser preso. Como é que você pode dizer que o processo penal não é urgente? Todo processo penal é urgente. O que nós temos que pensar, e aí eu falo com a devida vênia, com conhecimento tão somente de advogado, para essa casa que eu respeito tanto, é que é necessário que nós tenhamos a visão do processo penal democrático. No Estado democrático de direito não se pode ter um processo penal punitivo, um processo penal onde seja privilegiado, além do excesso do poder do Estado, e assim que é, na realidade, privilegiar também um tempo contra o réu, contra o cidadão que está sendo acusado. É muito fácil dizer, não, esse processo penal não tem prioridade de tempo. Tem prioridade de tempo, sim. Até a investigação, felizmente, os tribunais agora, senadores, felizmente o Supremo Tribunal Federal agora, começa a arquivar investigações que duram por tempo indeterminado. Investigações de 2 anos, de 3 anos, sem que o Estado consiga sequer fazer a convicção para poder fazer a denúncia. Felizmente, nós hoje temos um Ministério Público, espero cada vez mais, que denuncie com convicção de prova e não com convicção pessoal. Porque até muito pouco tempo atrás, de triste memória, nós tínhamos o procurador da República denunciando por convicção sem prova. Isso não é processo penal. Isso não é Estado democrático de direito. Eu penso que esse projeto vem em muito boa hora. Na verdade, para consolidar muitas das coisas que os tribunais já têm dito, que o ministro Gilmar tem falado sobre, que o ministro Lewandowski tem falado sobre, que o ministro Toffoli tem falado também. Eu acho que a necessidade de ter uma visão humanista, uma visão real. Vamos parar de pensar que o processo penal é aquele que está nas televisões. Vamos parar de pensar que o processo penal é aquele que está espetacularizado por juízes que gostam mais da mídia do que do próprio processo penal. Vamos falar do processo penal que atinge o cidadão, quase 1 milhão de pessoas que está presa em verdadeiras masmorras no Brasil afora. Eu tive que ir, presidente, até com certa vergonha, mas fui, em nome de um cliente, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos para tentar impedir uma extradição para o Brasil, alegando a miserabilidade dos presídios brasileiros e consegui eliminar lá. Olha que tristeza para o país. Alegando, inclusive, uma decisão, junto com o meu querido amigo Geraldo Prado, alegando a decisão, vou terminar, do Supremo Tribunal, que julgou o estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros. Peço a vossas excelências, agradecendo a possibilidade de falar aqui, que vejam o Estado penal democrático, que vejam o cidadão que está preso nesse sistema carcerário que envergonha o Brasil. E veja que é necessário que nós possamos dar agilidade. O princípio do empate é indúbio pro réu, que é um princípio secular e aceito por todos, e, evidentemente, o direito do juiz dar um habeas corpus de ofício é quase uma obrigação, é mais do que um direito do cidadão. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Cacai.